Olá, seja bem-vindo ao Pokémon TCG Básico, uma série com tudo o que você precisa saber sobre o Pokémon Estampas Ilustradas. No vídeo de hoje vamos falar sobre as habilidades e efeitos das cartas Pokémon. Se você conhece cartas mais antigas Pokémon, vai perceber que algumas delas possuem uma parte diferente de um texto de ataque com as bolinhas de energia. Aquilo é uma habilidade, mas na época chamava Poképower ou Pokébody. Você é dessa época? Para não precisar dessas diferenças, hoje em dia o jogo simplificou e as novas cartas possuem apenas o termo habilidade. Ela tem um símbolo e vem uma caixa vermelha e seu nome está sempre na coloração vermelha também. E é importante reforçar que as habilidades não são ataques, tá? Você pode utilizá-las e mesmo assim, antes de acabar o seu turno, utilizar ainda um ataque, que seria a última ação do turno. Você inclusive pode usar a habilidade de um Pokémon e depois atacar com a mesma carta que usou essa habilidade. Algumas habilidades elas funcionam logo quando saem da sua mão e vão direto para o campo. Outras funcionam apenas em uma situação específica, como por exemplo, te curar ou curar uma condição especial. Se você não tiver dano ou não tiver afetado por nenhuma condição especial, aquela habilidade não pode ser usada, não fará nada naquele momento. Pokémon TCG é um jogo que os Pokémon fazem muitas coisas, eles não apenas atacam. Algumas cartas são apelidadas, inclusive, de Pokémon habilidade, porque o efeito da habilidade dele é tão bom que normalmente ele é usado só para aquela habilidade. Até o ataque dele o pessoal acaba esquecendo, mesmo ele tendo um ataque normalmente. Algumas cartas não, só tem habilidade mesmo, não ganha nenhum ataque, é um Pokémon literalmente habilidade. Toda habilidade é bem clara com o seu efeito, ela sempre diz quando pode ser usada, se pode ser usada mais de uma vez, se pode ser usada em duplicidade, caso tenha duas cartas de Pokémon com a mesma habilidade. É muito comum em estratégias com habilidades que causam dano no Pokémon do oponente. O importante aqui é lembrar que as habilidades são habilidades, e cada um tem um texto específico, seu uso, e ataques são ataques. Habilidade não é ataque. Os ataques têm efeitos que acontecem apenas de fato quando você usa esse ataque. Todos os turnos você pode realizar apenas um ataque, ele é a ação que finaliza o seu turno e a última coisa que acontece durante ele. Vários ataques, eles não possuem apenas um número de dano com a quantidade de energia para usá-lo, e sim um texto abaixo do nome do ataque, e esse é o efeito. Esses efeitos acontecem quando você utiliza o ataque e cada carta vai ter o seu próprio texto, tá? Não existe uma regra geral aqui. Esses ataques, às vezes, eles te deixam fazer uma busca no deck, outros ataques compram cartas, eles deixam um efeito específico no seu Pokémon ou deixam um efeito específico no Pokémon do oponente, causa alguma condição especial, fazem algo caso o resultado da moeda dê cara, outra coisa se o resultado da moeda der coroa, e às vezes eles podem até mesmo não fazer nada. Não tem muito o que decorar aqui, apenas, ler as cartas que você tá jogando e se familiarizar com os efeitos. Sinergia é uma coisa muito importante no Pokémon TCG. Não são várias cartas fortes que vão te dar, no fim das contas, um baralho forte. Na maioria das vezes, esse conjunto, com todas as habilidades e efeitos das suas cartas, que isolados eles nem mesmo parecem ser algo chamativo ou considerado bons, mas juntos eles podem tornar o seu baralho muito consistente e praticamente invencível. Existem cartas que têm uma espécie de time já envolvido, como é o caso das cartas Ultra Criaturas. Então pode ser que elas interajam com cartas de Ultra Criatura e você vai ver que tem cartas de treinador que vão ajudar esse tipo de carta. Atualmente estamos com estilos de batalha, onde tem cartas de Pokémon, tem vários tipos de carta, do golpe fluido e do golpe decisivo. Tem várias cartas que ajudam cartas desse mesmo tipo, e essas combinações já são um pouco mais óbvias dentro do jogo, mas elas são um bom exemplo. Então você vai pegar cartas do golpe decisivo, energia do golpe decisivo, estádio golpe decisivo, treinador, apoiador do tipo do golpe decisivo, então tudo isso daí automaticamente já faz uma parte sinérgica, vai te dar um certo combo. E agora, você tá pronto para criar as melhores combinações aí pro seu baralho com as suas cartas? Já havia pensado que uma carta às vezes ajuda uma outra carta e com isso você pode pensar em fazer um combo com as duas? Isso é o mais legal que existe em jogos de cartas, então não deixe de usufruir isso, se divertir com isso, com as suas cartas e Pokémon favoritos. Obrigado por assistir esse vídeo, a gente se vê no próximo episódio do Pokémon TCG Básico. Tchau, tchau!